Boa noite, galera. Boa noite. Eu sou Tomitinho. Estamos em um novo episódio de Rotten Frame e esta vez com Handsome Labs. E temos a nosso grande amigo Marcelo Alcântara. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tim. Boa noite a todo mundo que está conectado e que também verá esse vídeo aí posterior. Beleza. Meu caro, para quem não conhece um pouco a Marcelo, porque já sabemos você já é uma referência em data center durante 15 anos de árduo trabalho aqui, tem muito a que contar-nos e ensinar insights para nós. Quem é Marcelo? Opa, Tim, obrigado, cara. Eu sou Marcelo Alcântara, né? Já trabalho com redes, eu estou nessa parte de TI desde os anos 2000, né? E eu começo a focar mais com rede mais tarde ali, em 2007, 2010, eu continuo ali com redes, e eu passei a trabalhar com data center, né? E hoje, embora eu ainda conheço bastante da parte de campus, e conheço também alguma coisa de rede Wi-Fi, mas meu foco passa a ser data center, né? E nessa carreira eu já passei por bastante empresas, assim, né? Já trabalhei em consultorias, já fui instrutor da Cisco. Hoje ainda continuo trabalhando na parte de consultoria, né, empresas de consultoria, e com projetos relacionados a data center. Maravilha, Marcelo. Conta para nós, cara, que vai ser hoje a surpresa para essa galera que sempre falava para mim, Tommy, quando vai fazer um curso ICI, cara, ICI... O ICI daria um curso, uma live talvez seja pouco, né? Não, porque assim, né, desde que as pessoas que não entendem um pouco de SDN, né, cara, quando a gente já fala de controlador, de data plane, control plane, já precisamos já de um equipo robusto para poder fazer esses labs, não? O sea, é um pouco complicada essa situação, mas em Deep Cloud pode encontrar alguma coisa, né? Conta para nós, Marcelo. Não, a sessão é toda sua, meu caro. Obrigado. Mas vamos lá. Até antes de chegar no ACI, né, que é o SDN da Cisco, só falando um pouquinho de data center, né? E hoje, quando a gente fala de data center, tem algo muito ligado à cloud também, né? Cloud híbrida, cloud pública, cloud privada, né? Na verdade, é aonde a sua aplicação vai morar, onde a sua aplicação vai residir. E, independente do local que ela vai residir, se é numa cloud pública ou numa cloud privada, ela vai estar dentro de um data center, sob o seu controle ou não, né? E, nesse caso, quando a gente fala de equipamentos para data center, geralmente, esses equipamentos eles são bem semelhantes aos equipamentos encontrados em rede de campus, em rede de enterprise, né? Só que são equipamentos que foram dedicados para data center. Muitas vezes, você pega um switch que é para data center e um switch que é para rede enterprise, e você olha assim e fala, cara, tem o mesmo número de interface, tem a mesma velocidade, por que esse cara é para data center, ou por que esse é mais barato, por que esse é mais caro, né? Se eu colocar um switch
de enterprise de campus dentro de um data center vai funcionar? Bom, a resposta é, vai funcionar, porque o protocolo que roda hoje na nossa rede, cara, é protocolo Ethernet, protocolo IP, e ambos falam IP, ambos trabalham com protocolo Ethernet, né? Só que a diferença está na estrutura, está na capacidade. O equipamento de campus foi criado, né, estruturado para gerir rede de campus. E os equipamentos para data center já foi pensado para receber servidores, receber conexões de alta velocidade e suportar isso. Não basta ali ter 48 interfaces e quando o tráfego de verdade chegar nessas interfaces, o switch não suportar. Então, os switches de data center em si, eles suportam grandes eventos de transferências de comunicação de dados. Diferente aí de um switch de rede campus, switch enterprise, né? E esses switches, eles foram sendo, assim, as estratégias para implementar esse switch. No final do dia, ainda trabalhamos com a internet e com nessas redes de data center, né? E a rede de data center, para deixar bem claro, ela é dividida basicamente em duas. A rede de armazenamento, onde está o estoque, e a rede onde estão a rede onde chega a comunicação, onde chega as aplicações que consumem essas aplicações. É essa rede de internet, essa rede de IP. E a rede de armazenamento, ela também tem protocolos para IP, mas ela tem um protocolo que é um pouco diferente, é o protocolo Hyperchain. E aí eu tenho switch que fala esse protocolo de IP, então para atender exclusivamente essa rede de armazenamento. Mas essa rede de IP... Marcelo, desculpa aí, cara. Agora, deu uma abafada aí no som. Deu uma atrapalhada no som? Sim. Agora, galera, aí melhorou, né? Melhorou? Ou será porque você fica um pouco longe do microfone? Pode ser. Mas... Tá me ouvindo bem agora, só para confirmar? Sim, como estava anteriormente também, não ficando muito longe, eu acho que... Não, tudo bem. Então, Tim, eu vou chegar já no ACI, né? Vou fazer uma demo, mas, pessoal, estratégias foram sendo tomadas, né? Porque quando você fala de rede, essa rede, ela precisa ter uma alta capacidade, ela precisa ter disponibilidade, né? Tem que ser uma rede confiável, e tudo isso foi fazendo que essa rede tivesse uma certa segurança, né? Então, essas redes foram sendo modernizadas ao longo do tempo, mesmo continuando ali por baixo, ali o protocolo IP, trafegando por ela. Até um tempo atrás, os data centers, eles eram baseados ali todos em spanning tree, onde você, para evitar loop de camada 2, você tinha esse protocolo fazendo isso para você. Só que, cara, você tem que usar estratégia de balanceamento, traz vilãs, passa por meio de um caminho, outras vilãs passa por meio de outro caminho, você tem que fazer esse balanceamento. Isso nem sempre é efetivo, né? E quando você quer expandir essa rede, isso também nem sempre é efetivo. E aí, uma das partes que foi modernizada foi quando você trabalha com essa rede data center baseada em equal cost multipath, né, onde você consegue fazer um balanceamento e utilizar todos os links que você tem disponível. Não só pagar para deixar um link aí de stand-by, vamos usar todos, vamos fazer esse balanceamento, né? E aí essas estratégias foram sendo tomadas, aí surgiu o VXLAN, né? Aí surgiu essa rede, que é a rede underlay, depois o overlay, por onde você passa esses layer 2 com inteligência de layer 3, e sem precisar, né? E sem você precisar de protocolos novos. O protocolo é o mesmo ali, né? O protocolo IP como base, você usa protocolos existentes para a camada de underlay ali, um BGP, um OSPF, né? E depois a camada de overlay você pode fazer alguma coisa como um EVPN utilizando o BGP. E aí você consegue trafegar a nossa VXLAN. E o ACI é isso, né? Você tem essa camada de underlay, você tem essa camada de overlay, só que de uma maneira inteligente, uma maneira onde você configura as coisas centralizadas, né? Você tem uma controladora. E
E o ACI, ele é um SDN, que é um Software Defined Network, assim como outros fabricantes têm seus próprios SDN, a Cisco tem um dela, que é o ACI. Então, de uma maneira centralizada, eu consigo configurar meus componentes de redes, no caso ali, os meus switches. Eu trabalho numa arquitetura, que é uma arquitetura mais robusta, né? Uma arquitetura que consegue ter uma abrangência maior do que uma arquitetura tradicional de acesso, distribuição em core dentro do data center, né? Onde eu conecto meus servidores à camada de acesso, né? E aí eu tenho, consequentemente, camada de agregação ou distribuição e a camada de core. E quando eu trabalho nesse modelo de Equal Cost Multipath, para alcançar qualquer caminho, eu tenho o mesmo número de hops, essa arquitetura Spine Leaf é uma arquitetura bem aceita, arquitetura que ainda é utilizada, e eu acredito que ela vai ser muito utilizada aí ao longo dos anos, ao longo dos tempos, tá bem? Tim, antes de começar a demo, né, eu vou continuar falando, mas eu não vou falar muito para a galera não dormir. Vou compartilhar. Que isso, cara? Pelo contrário, aí, enquanto a gente entrega um pouco mais de informações aí sobre essa arquitetura nova, né, eles podem enxergar um pouco melhor, né? Não, sim, a pessoa vai pensar que Spine Leaf, que é isso, cara? Eu estou apresentando a minha tela só para confirmar se ela já está sendo compartilhada. Tá. Pessoal, antes de chegar lá na parte do SDN, né, tem 6 slides aqui, e são bem simples. E é legal que eu consigo fazer algumas analogias baseadas nesses slides, tá bem? Eu tenho um switch aqui, esse switch pode ser meu switch do meu data center. Então, quando eu quero configurar algo, configurar uma VLAN, configurar uma interface de uplink, conectar um servidor e configurar essa interface para que esse servidor passe a funcionar, ter algum roteamento, eu faço switch por switch. Então, conforme eu vou tendo um número grande de switch dentro do meu data center, né, esse controle ele é individual. O gerenciamento desses switches, eles são individuais, né, switch por switch. Eles são operados de maneira independente. Por mais que você hoje consiga ter uma camada para poder aplicar scripts e manter uma consistência, né, esses switches ainda são independentes. Então, o que você configura em um, ele tem que ser configurado no outro, né? E aqui, hoje, eu consigo colocar VXLAN nesses caras aqui também, né? Mas hoje, eu tenho as arquiteturas mais comuns, trabalhando com VPC, HSRP, para garantir redundância de default gateway. Então, todos os protocolos rodam de uma maneira independente. E já, quando eu falo do ACI, o ACI aqui, é uma arquitetura de 2 camadas. É uma arquitetura Spine, aqui em cima, e uma arquitetura de leaf. E, independente do número de leafs que eu venha a ter aqui, né, a distância da origem e o destino é sempre o mesmo número de saltos. Então, eu posso ter um servidor conectado nesse switch, um servidor conectado nesse switch aqui no último. O número de salto é o mesmo do servidor que está conectado ao meu lado, tá bem? Então, essa topologia de Spine Leaf já é uma topologia moderna, é uma topologia que hoje eu posso ter múltiplos caminhos, aqui eu tenho 2, mas eu poderia ter mais caminhos de conexão entre Spine Leaf e eu faço um Equal Cost Multipath, um balanceamento que eu consigo utilizar todos esses links, tá? E a gestão desses caras, ela é feita por meio de um ponto único, que é a minha controladora. Está sendo representada aqui pela IPIC, né? Mas eu já falo desde já que essa IPIC ela é um cluster, né? Um cluster aqui de no mínimo 3 servidores, para que eu consiga ter uma curacidade aqui na divisão e recuperação de dados, né? Eu tenho 3 IPICs. E as IPICs, ela tem a função de aplicar
esse script, o que eu configuro, ela tem a função de configurar, de aplicar aqui nos suítes, tá bem? Só que as APIs, elas não trabalham como data plane, elas não têm a função de data plane. O que seria isso? Se as APIs morrerem, se essas controladoras aqui deixarem de existir, a comunicação da minha rede, ela permanece. Eu apenas perco a gestão dela, né? Que eu não consigo fazer novas configurações, nem saber o status dela. Então, eu perco a gerência e perco o poder de configuração. Porque num cenário de SDN, eu preciso ter essa controladora. Sem a controladora, eu continuo com data plane aqui funcionando, mas um certo plano de controle seria para configurar um novo protocolo ou monitorar, eu perco, tá bom? E quem são os equipamentos que estão nessas camadas spine ou a camada de leaf? Né? São os equipamentos Nexus. Funciona com outro equipamento sem ser Nexus? Não, tem que ser Nexus. Tá? Existe uma gama de família de suítes da Cisco, né, que são suítes dedicados para campus, né, são suítes, alguns suítes são dedicados para o mercado de OT, esses suítes são suítes pensados para data center. E esses suítes, olha só que interessante, eles podem vir a operar com dois modos de sistema operacional. Um é o NXOS, que é quando esse switch é standalone, ou seja, note, quando eu falo standalone, é o switch aqui, ó, o switch sozinho aqui, ó, né? Se ele está com NXOS, eu configuro ele como um switch tradicional. Ele é mais um switch, tudo bem? Na minha rede. Agora, se esse switch aqui, eu coloco ele no modo ACI, eu não configuro mais nada nele, nada diretamente nele. Eu sequer preciso dar um SSH nesse switch. Marcelo, desculpa, cara, el PowerPoint não está compartilhado. Não, não acredito. Sério, cara, agora estou... Ficou na parte do API, que por isso que estava falando o Wesley, está com o controlador mostrando. Caraca, aí também... Espera aí. Ó, Bora. Compartilhar a tela. Eu compartilhei o monitor todo. Janela. Ó. Confere se está passando aí. Aqui, ó. Agora confere se está passando o... Estava passando a tela onde a gente está aí falando. Da API? Não, essa não, aqui, ó. Ó, tá vendo? Só um minuto. Então, vamos parar aqui. Eu compartilho novamente. Me desculpem por isso, tá, pessoal? Eu peço desculpas também, galera, que eu me emociono também aí. Eu compartilhei. Ó, vamos. Confere aí para mim, tia, agora, de novo. Agora, caraca. Tá passando, né? Então, volta aqui, ó, vai ser bem rápido, tá? Como eu falei, eram 6 slides, tá? Olha só, aqui eu mostro que um switch está sendo configurado de uma maneira individual. Ou seja, se você tem 4 switches, você vai ter que configurar manualmente os 4 switches, tá? Então, se esse número de switches for grande, você tem que entrar switch por switch, tá bom? Esses dispositivos, eles são geridos de maneira individual, né? Então, o que eu configuro em um, eu tenho que configurar no outro, para ter uma consistência de configuração, tá bom? Foi bem aqui nesse cenário que eu estava comentando, quando o switch opera de maneira independente, e aqui foi quando eu comentei da topologia Spine Leaf, tá bom? Notem que aqui, olha só, aqui eu tenho um switch, tá bem? Independente da origem e destino do tráfego, o número de hops, o número de saltos, ele é o mesmo. Então, eu posso estar no switch aqui do lado, o número de hop é
são 2 OPs aqui, né? Ou aqui embaixo são 2 OPs também. Então, quando eu tenho um servidor conectado numa camada de leaf, ele tem o poder de alcançar qualquer um que esteja dentro do data center pelo mesmo número de hops. E aqui eu tenho 2 conexões com Spine, mas eu poderia ter 4 conexões com Spine. E eu deixo todas as conexões com Spine ativas. Aqui onde eu tenho aquele camarada que eu chamei de Call Cust Multipath, tá bom? E eu estava num slide que era mostrar, legal, cara, quem que é o Spine? Quem que é o Leaf? Quem que é a API, que é a controladora que eu falei e vocês não viram, né? Tanto para a camada de Leaf quanto para a camada de Spine, são suítes da linha Nexus, da família Nexus, tá bem? E esses suítes da família Nexus, eles operam em 2 modos, eles podem ter 2 sistemas operacionais, só que um rodando por vez, não pode rodar os 2. Que no caso, quando ele está no modo standalone, o que é o modo standalone, pessoal? Esse modo aqui, ó, cada suíte individual, a configuração dele sendo feita, né, suíte por suíte. Essa configuração a gente chama de standalone. Então, quando esse suíte está no modo standalone, ele usa o NXOS. Quando esse suíte está no modo ACI, né, esse suíte ele só pode ser gerido por meio de uma controladora, por meio da APIC. Eu não faço nada nele, pois toda a configuração ela é aplicada por meio da controladora que vem a ser a APIC, tá bem? Tanto na camada de Spine quanto na camada de Leaf são suítes da família Nexus, tá bom? Só que, notem, modelos, tem suítes, não é qualquer Nexus que pode ser Spine, nem é qualquer Nexus que pode ser Leaf, tá bom? Existem modelos certos. Esse modelo 93180, ele só pode operar como Leaf. Agora, hoje em dia, já existem modelos mais atuais que eles podem ser ou Spine ou Leaf, tá bom? Mas isso é um critério que você discute na hora do projeto. Qual é o modelo do switch que vai ser meu Spine, qual é o modelo do switch que vai ser meu Leaf. Então, aqui embaixo, os switches de Leaf é onde eu conecto meus servidores, tá bem? E quem que é essa APIC aqui, né? A APIC, ela é um servidor da Cisco, ela é um servidor do CS, tá? E dentro desse servidor do CS, ele roda o sistema operacional do ACI, da APIC ali, entendeu? E eu não posso pegar um servidor do CS qualquer e colocar esse sistema operacional, porque esse servidor ele vem dedicado, né? Esse sistema operacional ele vem embarcado e customizado justamente para essa APIC, tá bom? Para esse UCS. Hoje já é possível ter esse sistema operacional rodando em máquina virtual. Ou seja, essa APIC ela já pode ser uma APIC virtual, tá bom? Só que até confesso para vocês que é pouco utilizado, né? Ela é relativamente nova, a APIC virtual, e eu ainda não peguei nenhum projeto com ela. Todos os projetos que eu peguei são com APICs que estão dentro de servidores OCS. Então, eu tenho Nexus para a camada de Spine e Leaf, e eu tenho um servidor OCS rodando o ACI aqui que faça ser minha controladora, tá bem? E uma arquitetura real, pessoal, do ACI está aqui, ó, o Spine, tá vendo? Aqui embaixo eu tenho o Leaf, ok? E aqui mais embaixo, ó, conectado ao Leaf, eu tenho a APIC. E agora, olha só, algo que eu vou mostrar para vocês na demo. Quando você vai montar uma Fabric ACI, uma rede dessa ACI, você não precisa colocar o cabo console em nenhum desses equipamentos, em nenhum dos suítes. Você precisa configurar apenas a APIC. Agora, lembra que eu comentei que o Nexus ele pode operar com 2 sistemas operacionais? Obviamente, se esse cara que vier com um sistema operacional mais antigo, vier com NXOS antigo, você vai ter que converter ele para o ACI, tá? Mas eu ainda não vi funcionando, mas as versões mais novas do ACI, ela já é capaz, por meio da APIC, de fazer essa conversão, tá? Eu digo que eu não vi funcionando porque quando falaram para mim dessa função, ela ainda estava em roadmap.
Mas, ou seja, desde que seu switch já está no modo ACI, você não coloca console no seu switch. É tudo via API. E como que ele faz? Olha só, o seu switch está aqui, ó. Ele manda LLDP para a API. A API conhece ele por meio de LLDP. Depois que a API conhece o seu switch por meio de LLDP, o seu switch ele faz um processo de aprovisionamento, aonde ele pede um DHCP para a API, um IP de DHCP, a API responde o IPzinho para ele e as configurações. E aí esse switch ele é autoconfigurado. Você não precisa colocar um console nele. A partir do momento que a API configurou o primeiro switch, ela já vai descobrir o spine. Descobrir o spine, ela vai descobrir os outros leafs também. Então, isso faz parte que eu vou mostrar para você na demo. E é bem bacana, porque se você vai aumentar o número de switches na sua Fabric, ou se você vai substituir um switch porque ele queimou, você só precisa conectar ele na energia e colocar esses cabinhos aqui, que é a conexão Spine Leaf, que automaticamente a API vai reconhecer, e aí você vai aceitá-lo dentro da sua Fabric e você já pode utilizá-lo. Tá bom? Maravilha. Marcelo, temos aí uma dúvida aí. Claro. Que tá na tela aí. Eu estou compartilhando, como eu estou aqui, Tino. Esta questão de ser virtual o hardware físico é todo por questões de consumo de recursos ou apenas otimização? Cara, mesmo sendo VM, o recurso que pede para essa VM é um recurso muito grande, que você teria que ter esse seu recurso computacional para receber essa VM meio que dedicado. Eu acredito que seja até por isso que ela nasceu no servidor do CS e até hoje é vendido no servidor do CS, mas eu acredito que a demanda também de pessoas que, não, eu tenho poder computacional, né? Essas demandas fez que a Cisco provavelmente disponibilizasse essa API agora para ser virtual. Então, hoje eu tenho a API virtual e, se não me falha a memória, ela é suportada na release 6. Né? E a release 6 ela é uma release relativamente nova. No entanto, que a demo, nós vamos trabalhar na release 5.2, tá bom? Mas é a questão de estar relacionado com recursos. Valeu. Você me chama, Tim, porque eu estou vendo a tela, como eu estou com dois monitores, mas eu estou olhando eu chamo você. Na tela aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, está quase acabando o slide, eu tenho só mais 2 slides, nós já vamos para lá, tá? Olha só. Ponto único de configuração, ou seja, por meio da controladora, né, eu realizo todas as configurações. E essas configurações são aplicadas aqui no switch por meio de REST API. Essas APIs elas são abertas, inclusive. Eu vou mostrar para vocês como capturar uma configuração dessa que é a API que aplica no switch, para você utilizar como base para criar seus scripts. Porque, pessoal, o ACI ele foi criado, estruturado para ser interface gráfica, né? Então, seu switch, você configura ele por meio de interface gráfica, só que não é escalável. Para ser escalável, você tem que utilizar programabilidade, né? Então, esse tal de infra as a code, né? Aqui roda muito bem. Você trabalha com programabilidade o tempo todo. Só que o que eu recomendo, se você começou a mexer com ACI hoje, até que você conheça todos os objetos, é interessante que você navegue e o faça por meio da interface gráfica, né? Porque você precisa saber o que é o que, onde está. A partir do momento que você vai só para programabilidade, você só está aplicando script, e que é bom, principalmente em grande escala. Tem muitas coisas aqui que você tem que dar vários cliques para poder criar um objeto, né? Criar, digamos, uma vilã, né? Ou passar essa vilã num trunk, são muitos cliques, tá bem? E por programabilidade, não. Uma vez que você já tem um script para aquela função, ele vai rapidinho. Então, aqui já é uma carinha dessa controladora, tá bom? Então, para gerir tudo, eu tenho um ponto único,
é a minha controladora, tá? E, pessoal, quem que eu conecto no ACI? E aí já vamos para a demo. Primeiramente, o meu cluster de APIC. Perceba, são 3 APICs, como eu comentei, pelo menos 3. Elas não precisam estar no mesmo leaf, elas podem estar espalhadas em qualquer um dos leafs. Ela não pode estar no spine, ela tem que estar no leaf, tá bem? E além das APIs, né, das controladoras, isso aqui faz parte da infraestrutura do ACI. Eu conecto meus servidores. Meu servidor está ali, meu server farm está ali conectado no meu leaf, tá? Eu também coloco, por exemplo, o meu serviço de server load balance, né, meus balanceadores. Eu conecto o firewall que está ali no perímetro do data center. Só que quando eu olho aqui, beleza, eu tenho os servidores, eu tenho o server load balance, eu tenho firewall, só que eu só estou dentro do data center. Como minha rede de campus chega no meu data center? Ora, se sua rede de campus, sua rede de enterprise já está ali no mesmo local do data center, é só você conectar sua rede de campus lá, tá bem? Aqui pode ser um Layer 3, um ASPF, um BGP, para que você alcance sua rede de campus. Tá? E muitas vezes não é só esse data center, ele é um data center remoto. Seu escritório está, exemplo, está em São Paulo, né? E seu data center está no Rio. Pode acontecer? Pode. Então, você não vai esticar sua rede de campus até lá. Né? Você vai chegar lá por meio de roteamento. Ou quem vai consumir esses servidores, seu cliente, muitas vezes, ele não está na sua rede de campus, ele está fora, está na nuvem, em algum lugar. Então, você tem uma saída aqui do seu data center. Né? Você tem conexão com a rede Enterprise, você tem a entrada e saída do seu data center, ou seja, quem quer entrar, entra por aqui, consome um servidor, um serviço de uma aplicação, depois ele retorna. Essa saída do ACI, para você entrar ou sair no ACI, né, por meio de roteamento, nós chamamos de L3 out. Então, eu uso um L3 out para poder sair aqui do meu data center. E, pessoal, quando você tem uma rede que você quer dedicar alguns leafs para ser só de servidor, você pode chamar esse cara de compute leaf. Meus compute leaf significa o quê? Que é os leafs que só estão recebendo a parte computacional, né? Meus servidores. Eu posso ter ali o service leaf. Cara, são leafs que eu reservei só para conexão de firewall, server load balance, né? E eu tenho meus leafs que são meu leaf, que é meu leaf de entrada e meu leaf de saída, que é o border leaf. No final do dia, olha só, qualquer leaf que esteja na sua fabric, ele pode ser um compute leaf, um service leaf ou um border leaf. Mas é recomendado que, pelo menos para border leaf, você deixe equipamentos dedicados. E o restante você deixa ali para o seu compute leaf, tá bom? Se você tem um data center muito pequeno, às vezes você não consegue fazer essa divisão, tudo bem. Mas a maioria dos data centers, no mínimo o border leaf ali são leafs dedicados para isso, tá bom? Pois bem, então eu vou começar agora. Vou começar agora com a parte da nossa demo. Tá? Deixa eu só atualizar aqui. Nossa demo é um ambiente virtual, tá bem? Então, ele simula muito bem, ali a controladora, é a mesma cara, é o mesmo tudo, só que não tem o workload ali dentro. Ou seja, não tem o VMs ali dentro. Porém, Marcelo, deixa tirar uma dúvida. O portal de T-Cloud é somente para parceiros, né? Ou também tem uma parte de qualquer usuário pode acessar. Tu lembra? Tá, legal. Existe quando você fala em ambiente virtual, quero estudar ACI, por exemplo. Primeiro, a Cisco tem um sandbox, que é um ACI que fica na cloud, que é muito bom para você testar a parte de programabilidade. Tá? Eu quero ver se meu script está rodando. Vou usar o sandbox. Tá?
você quer testar o ACI, fazer uma degustação ali, ver alguns funcionamentos, como configura, etc., você tem a opção do The Cloud da Cisco. O The Cloud, ele é voltado mais para parceiros da Cisco, né? Se você trabalha em uma consultoria que é parceira Cisco, o The Cloud é acessível. Agora, você não trabalha num parceiro Cisco, cara, só que você é cliente de algum parceiro Cisco, esse parceiro ele pode criar uma seção do The Cloud e disponibilizar para você fazer essa degustação. Além disso, tem uma APIC, que é uma APIC que é para laboratório, tá bom? Essa APIC, você consegue baixar ela lá do site da Cisco e subir esse ambiente, né? Esse ambiente virtual. Não é a mesma APIC virtual, porque a APIC virtual é para produção, tá bom? Agora, você tem uma versão ali dessa APIC que é para laboratório. Então, você consegue baixar ela, ela fica ali disponível no site da Cisco, tá? E o que eu estou acessando aqui é um ambiente virtual, é esse ambiente que o Tim comentou, que é um ambiente de The Cloud. Tá bem? Olha, como eu disse, ó, você vai usar a interface gráfica. Então, estou acessando aqui o Chrome, né? Coloquei um HTTPS e o IPzinho da API que eu já estou nela. Se estiver olhando para o lado aqui, é porque eu estou olhando para o meu monitor do lado. Tá bem, pessoal? Vou me logar. Só deixa eu confirmar aqui que tá lendo aqui agora. Ó. O que é legal, quando você se loga no ACI, ele mostra aqui, por exemplo, eu estou na release 5.2.1G, né, nesse emulador. Eu lembrei que eu queria falar. Quando eu falei a APIC para Lab, ela é um emulador do ACI, tá? É um APIC Simulator, que você consegue baixar também. Aqui ele mostra o que tem de novo. Assim que você entrou nele, ele mostra o que tem de novo. Cara, bom, essa versão ela passou a suportar esse modelo de switch como spine, né? Essa versão ela está suportando algumas funcionalidades. Essas funcionalidades elas poderiam não existir ou ser funcionalidades limitadas que passaram a existir aqui. E aí ele pega e mostra o que tem de novo nessa versão de 5.2. Caso você queira, ele tem algumas coisinhas bem bacanas, alguns links bem interessantes para poder falar mais. Ou no próprio site da Cisco, você procurar o release guide da versão, ele vai dizer tudo que aquela versão suporta, tá bem? Pessoal, a primeira vez que você liga a APIC, que você configura o ACI, você pode vir direto aqui, ó. Vamos iniciar, né? A primeira vez que eu vou iniciar, a primeira vez que eu iniciei esse ACI, eu posso rodar um setupzinho. Eu não vou fazer via setup, eu só queria mostrar aqui para vocês, tá vendo? Fabric Membership, Begin. O que eu vou fazer aqui? Cara, eu vou reconhecer o meu Spine e meu Leaf. E onde fica esse Fabric Membership? Eu vou direto nele, eu não vou fazer via setup, não. Olha só, Fabric. Dentro de Fabric, eu tenho um carinha que chama Fabric Membership. No Fabric Membership, ele quer mostrar quais são os spines e os leafs que fazem parte do seu ACI, que fazem parte da sua rede de data center, não é? Nesse caso, nodes registrados, tem nenhum que foi registrado. Mas, tenho nodes que estão pendentes de ser registrados. Quando eu olho, eu só tenho um. O serial number, ele aparece dessa maneira porque é um ambiente virtual, tá bom? Se fosse um ambiente real, ele mostraria o número de série daquele leaf. Então, ele até reconheceu por meio de LLDP qual é o modelo de switch. Por isso que ele coloca como leaf. E só voltando aqui um pouquinho, eu estou bem aqui, para vocês se situarem. Eu entrei em uma APIC, tá vendo? A APIC ela tem conexão com o leaf. E por meio de LLDP, a APIC sabe que nessa interface aqui dela tem um leaf. Essa APIC, ela não sabe ainda que existe um spine. Essa APIC, ela ainda não sabe que existe outros leafs no ambiente. Ela só sabe de um leaf por enquanto. Então, a partir do momento que eu reconheci
que eu reconheça esse leaf, olha só, botão direito, vou registrar ele. Bom, todo leaf precisa de ter um ID, tá? Esse ID, ele é único, esse Node ID, ele não é mutável. Se você configurar esse ID errado, você tem que decomissionar, ou seja, eu vou falar para isso aí, eu não conheço mais esse leaf. Aí ele vai ali apagar a configuração, vai subir do zero, você consegue configurar de novo. Esse valor desse Node ID, ó, vou colocar aqui na interrogação, ele vai no valor de... Opa, ele vai no valor mínimo de 101. E o máximo, ele tem um valor máximo que eu não me recordo agora, mas é bem grande. Mas não lembro se é 4.094 o valor máximo. Se eu colocar 999 aqui, ó, ele não aceitou. Aceitou até aqui. Ó. Agora, se eu colocar 4.094, deixa eu ver se ele... Ó, não, 4.093. 4.000 ele aceita. Né? Então, é um range. Esse Node ID, você pode usar uma estratégia. Lembra que eu falei, meus leafs que são border leaf, meu leaf que é compute leaf, você já pode até identificar seu leaf por aqui. Vamos supor, todos os meus leafs que vão receber servidores, vai ser na casa do milhar, vai ser 1.000. Né? E aqui é o hostname dele. Então, eu vou dar o hostname dele como leaf. Vou dar o mesmo nome aqui, leaf 1.000. Opa, 1.000. E eu vou registrar. Cara, estou comissionando um leaf. Ele vai sair aqui, ó, do pendentes de registro. Ó, ele está em status de discovery aqui, tá vendo? Ou seja, eu não precisei colocar um console no switch, cara. A própria controladora está reconhecendo ele, né? E assim que ela terminar de reconhecer, isso pode, até no ambiente virtual demora um pouquinho, mas no ambiente real, pode demorar de acordo com o modelo do switch, porque nesse processo de discovery tem modelo que demora um pouco mais, um modelo que demora um pouco menos, mas no geral é rápido, tá bom? E assim que ele fizer esse processo de discovery, ele vai aparecer aqui para mim, né, o Node registrado. E assim que ele aparecer como um Node registrado, olha só, o processo de discovery da Fabric, ele permanece, ele continua. Então, eu venho aqui, ó, ele já não está mais aqui pendente de registro, ele está aqui, ele já passou para Node registrado, só que ele continua no processo de discovery. Ele mudou para inativo, agora ficou ativo. Né? Então, ele fez o processo, o switch já está dentro da minha Fabric. Se eu olhar aqui, ó, em Topology, é só um pouquinho que eu dei um atualizar, ele está atualizando. E só um descontinho que eu estou no ambiente virtual. E é bem legal isso, pessoal. Se você vai trocar um leaf, vai aumentar a sua Fabric, esse processo é bem simples, tá bom? E você só faz isso que eu estou fazendo agora, é só no primeiro momento. Você não coloca um leaf novo todo dia, tá bom? Mas é interessante você saber como que funciona a descoberta de um elemento aqui, de um leaf ou de um spine dentro do ACI. Ó, o pai ainda está sem resposta. Estou esperando, cara. Vamos esperar um pouquinho aqui. Enquanto isso, só deixa eu colocar mais um pouco de água, que minha boca secou. Nesse mundo do deep log, a gente precisa um pouquinho de paciência, né? Precisa. Olha só, ele voltou aqui, ó. Eu tinha clicado em Topology, pode ver que está marcado Topology, né? Se eu clicar em Topology de novo, ele vai carregar a topologia e vai mostrar, ó, que ele já reconheceu duas APIs e um único leaf, né? Eu vou voltar, então, aqui em Fabric Membership e Nodes pendente de registro, pode ver, ó, que ele tem mais dois. Ó, ele reconheceu os dois spines. Eu vou chegar no primeiro spine, botão direito aqui, opa, botão direito, registrar. Cara, e aqui, como eu usei milhar, eu vou usar aqui, por exemplo, a casa da centena. Meu primeiro leaf vai ser o leaf 101. Ou, desculpa, spine 101. Eu vou colocar aqui, ó, spine. Vou colocar spine 1. É um host name. Uma coisa legal, tá vendo o hack name aqui embaixo? Se você souber qual que é o hack que ele está, você já pode colocar. Exemplo, hack
3 da fileira 9 no U10. Você coloca aqui. Se o hack não está criado aqui ainda, você vem aqui e cria. Você vai criar o hack. Você coloca o nome dele. Hack 10. Hack 10. Aí você coloca, sei lá, fileira 2, U9, né? Que é a unidade de U que você está. Ele está dando uns timeouts aqui para mim, tá? Mas, ó, coloquei o hack que ele está. Então, eu já vou saber se der algum erro, se der qualquer coisa, eu sei aonde está aquele spine, tá? Se o spine mudar de fileira posteriormente, é só você alterar aqui. A única coisa que você não consegue mudar é o ID, o Node ID. Hostname, você consegue alterar depois. Ó, vou registrar o spine 1 e agora vou registrar o spine 2. Spine 2. Ó, aquele hack, quando eu coloco, ele já aparece aqui, né? Mas esse cara estaria em outro... Não pode estar até no mesmo hack, mas estaria em outro U. Né? Nem recomendado que esteja. Mas você consegue colocar para o seu spine leaf, dizer certinho onde ele está. Tá bom? Então, esse processo de discovery eu fiz. Notem que ele ganhou um IPzinho aqui. Esse IPzinho foi disponibilizado pela Epic, tá bom? Pela controladora. E todos os nodes que eu tiver, depois ele vai reconhecer mais um carinha aqui, ó. Reconheceu mais um leaf, ó. Node type leaf. Mais um leaf. Um foi o 1000. Vou colocar esse aqui como 1002. Leaf 1002. Excelente. Já registrei aqui. Está todo mundo registrado. Os demais aqui estão unknown ainda, né? Mas já eles ficam ativos e aí já estão disponíveis para que eu utilize. Né? Então, tudo que eu fizer, pessoal, eles podem ser disponibilizados para esses leafs aqui. Eu tenho 2 suítes de leaf, mas eu poderia ter mais. Eu poderia ter 30 suítes aqui, 60 suítes aqui, tá bom? Essa arquitetura é escalável, essa arquitetura Spine Leaf é escalável. É óbvio, tem limites. Se você tem muito leafs, obrigatoriamente você tem que aumentar o número de APIs para poder geri-los, tá bom? Se você tem um número muito grande, você divide, você coloca pod 1 e pod 2. Aí você pode fazer um multipod, desculpa. Se você tem data centers distintos, e pod separados, você pode ter um multisite ou um multipod. Se der tempo, mais para frente eu falo mais deles. Ó. Então, está aqui, todo mundo foi reconhecido, já eles sobem para o estado de ativo, e aí eu posso utilizar. E aí eu faço tudo que eu tenho numa rede tradicional, né? Só que de uma maneira diferente. Né? Porque ao invés de entrar em suite, o que eu configurar aqui de política, ela pode estar disponível para todos. Né? Eu dei um atualizar, só que meu atualizar aqui não está indo no atualizar por conta de timeout, tá? Então, no ambiente virtual. Vamos lá, deixa eu só ver se ele já aparece aqui na minha topology, como ele aparece. Olha a quantidade de aba que ele tem aqui, ó. Não vamos conseguir passar por elas, né? Senão a gente ficaria aqui no mínimo até a semana que vem, né? Vamos passar em alguma delas, algumas coisas importantes, né? O ACI, pessoal, ele pode ser integrado com o VMware. Né? Quando o ACI é integrado com o VMware, ele passa a administrar o Virtual Distributed Switch. Né? Esse switch virtual da VMware, ele pode ser criado por meio de API também. Assim como eu configuro o ACI por meio de APIs abertas, eu posso configurar um switch distribuído do VMware também. E o ACI, ele tem essas APIs da VMware com ele. Então, quando eu crio uma VLAN aqui, né, na verdade eu não vou chamar de VLAN, vou chamar de grupos de endpoints, que são os EPGs. Esses EPGs,
eles podem ser uma vilãzinha lá dentro do VMware. E o ACI cria isso automaticamente, por meio dessa integração, né? E essa integração não requer nenhum plugin, é simplesmente o ACI usa APIs abertas, tá bom? Geralmente ele é rápido aqui, tá, pessoal? Mas está dando timeout por conta do ambiente virtual, ok? Eu volto nessa parte de topologia para mostrar como ficou. Está terminando de subir. Ó, todos ativos. Excelente. Agora que está todos ativos, ele vai mostrar a topologia. Ó, topology. Está aqui, ó. No Leaf 1000, eu tenho 2 APIs conectadas a ele. No Leaf 1002, eu tenho a terceira API. Eu tenho um spine aqui, tá vendo? E o Leaf aqui embaixo. Se eu clicar em um spine, ele mostra qual é a conexão dele. Se eu ligar num Leaf, ele mostra como é a conexão nele. Se eu utilizar dois cliques aqui, ele vai mostrar certinho. Eu estou na perspectiva do Spine 1, que é o Node 101. A porta de origem, que é a interface do slot 5, porta 1, está conectada no destino na porta 149, que é o Leaf 1000. E a interface do slot 5, porta 2, está conectado na 149 também, do Leaf 2. Então, aqui, se você já quer fazer um mapeamento da sua rede, né, você já consegue por aqui. Tá bem? Aqui ainda, não menos importante, eu já vou sair dessa abinha aqui, já falei bastante dela. Pod 1, ele vai mostrar todos os switches que você reconheceu. Se você quiser saber o status de uma interface do seu Leaf, se a interface subiu ou não subiu, se você quiser dar um shut ou no shut na interface, é por aqui, cara. Então, a Fabric Inventory, conectei no Leaf, né? Aqui ele tem um resumo desse Leaf. É um Leaf que tem 12 portas de uplink. O uplink ele considera interfaces de conexão com Spine, tá bom? Downlink é interfaces que você pode conectar servidores, tá? Então, ele tem um total de 60 interfaces, tudo bem? Aqui ele já mostra utilização de memória, CPU, tabela TCAM, temperatura, ele já mostraria tudo aqui, tá bem? Ó, aqui em interface, bacana, eu tenho a carinha das interfaces, ele mostra para mim, ele vai mostrar para mim as interfaces que eu tenho ativa. Olha lá, o switch ele tem 60 interfaces, como ele mostrou, né? Ó, as interfaces estão ativas. Se eu quiser desligar essa interface 1/1, eu venho nela aqui, ó. Um dos meios é clicar nela. Ó, apareceu disable, vou desabilitar ela. Vamos submit, a interface ela vai ficar em shut. Acabei de dar um shutdown na interface, tá? Se eu pegar essa interface 1/41, qual que é a diferença da amarelinha para a verdinha? É que a amarelinha ela ainda não está configurada, né? Ela está no switching, ou seja, ela está habilitada, tem conectividade, mas, cara, ela não está funcionando para nada. E a 49 e a 42, essa está funcionando. Provavelmente é a interface que está conectada a... Provavelmente não, são as interfaces que estão conectadas às APIs. E aqui são as interfaces que estão conectadas aos spines. Se eu for fazer qualquer configuração de trunk, access, etc., essas interfaces elas saem do status de disable switching, que é esse status aqui, ó, né, para enable, tá bem? Então, se eu clicar nessa interface na 1/41, ele mostra o status dela, ó, link up, operacionalmente ela está up, né, o link está up, se ela tiver down, se eu pegar essa 1/1, que eu coloquei ela em down, só um pouquinho. Ó, ela operacionalmente ela tá up, mas administrativamente ela tá down, tá bom? E se você quiser ver as vilãs que estão permitidas em uma interface, ó, ele vai mostrar tudo aqui, ó. Quem são os neighbors dessa interface? Vamos ver um 41, que é onde eu tenho lá
onde eu tenho a APIC, está aqui, ó, ele é por meio de LLDP, ele conheceu a APIC, tá vendo? E se eu clicar nesse carinha aqui, ele ainda mostra, bacana, vamos ver se ele vai mostrar aqui, estatísticas dessa interface, tá? Então, estamos acostumados com o show interface. Bom, ele não mostrou aqui, né? Não carregou, como que eu estou no ambiente virtual, mas eu vejo estatísticas das interfaces aqui, tudo bem? Saúde, aqui eu estou no nível do Leaf, tá? Aqui eu estou no nível da interface. Saúde do Leaf, falhas que eu tenho nesse Leaf, né? Ó, todas as falhas que eu tenho nele, tá bom? Saúde dele, como que ela vai estar tudo por aqui. Legal. Uma vez que você já sabe que sua parte de infraestrutura está aqui nesse inventário, né? Ó, tá pedindo para eu aguardar. Espera. Eu vou mostrar algumas coisinhas mais legais. Como eu configuro uma VLAN? Pessoal, tudo que você configurar de parte lógica pode ficar disponível para os leafs que você quiser, tá bom? Ó, ele abriu aqui a parte do Health, né? Ele vai mostrar a tabela, tem algumas tabelas, tabela ARP dele está 99% livre, então algumas tabelas, se ela ficar muito populada, a saúde cai, bem? Então eu tenho essa visibilidade bem melhor. Ter essa visibilidade de monitoramento, né? De monitoramento por gráfico é até melhor que muitas vezes CLI, tá? Olha só, aqui em Access Policy são políticas de acesso. Políticas de acesso, né, de Access Policy estão relacionadas a, por exemplo, políticas de interface, política do próprio Leaf, política de interface Speed, Speed 10, Speed 1000, né, 10 GB, 25 GB, 100 GB, que essas interfaces ela tem velocidade. Dependendo do Leaf, você vai ter esse tipo de velocidade nas interfaces, tá? Aqui você habilita um LLDP para estar numa interface, tá bom? Um CDP, um VPC, né? Por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu tenho 2 Leafs. Eu quero criar uma estrutura de Virtual Port Channel. Quem conhece Nexus no modo NXOS sabe que para criar um VPC, você precisa de um peer link, que é a conexão entre os 2 switches. Você precisa de um peer keep alive. E aí você configura o VPC domain, e você vem configurando o VPC peer switch, VPC peer gateway, são outras features que você vem configurando que compõem a arquitetura de um VPC. Né? Aqui eu tenho algumas políticas que eu posso ter essa política de VPC também. E é bem simples de configurar. Olha só, eu cliquei em Policy Suites. Tudo que eu fizer aqui são políticas que eu quero para a suíte. Né? Nesse caso, eu quero uma política de VPC. Olha só, eu vou adicionar uma política de VPC, eu vou dar um nome para ela, eu vou colocar aqui, ó, é o VPC. Eu posso colocar VPC 1000, 1002, que é o VPC entre os 2 leafs que eu quero. Eu tenho que colocar um ID para esse VPC, que é o mesmo ID do VPC domain que eu tenho no NXOS. Esse ID ele vai de 1 a 1000, ó. Você pode escolher o ID que você quiser nesse valor, desde que esteja entre 1 e 1000. Escolher um. Vou escolher quais são os suítes que fazem parte desse VPC. Vai ser o suíte 1000 e o suíte 1002. O VPC Domain Policy, ele está associado, ó, vou clicar aqui e no azulzinho, para ver o que tem lá dentro dessa Policy Default. É só o Peer Dead Interval, né, o intervalo que ele vai ficar consultando a disponibilidade do outro vizinho. Tá? Então aqui, só de eu dar um submit, eu já criei um VPC Domain. Tá? Não precisei criar VPC Peer Keep Alive, VPC Peer Link, porque esse domínio VPC ele é válido para um par de suítes, tá bom? E onde eu uso o VPC? Pessoal, quando eu tiver um servidorzinho aqui, eu vou fazer aqui, ó, para quem não sabe ainda o que é VPC, mas se eu pegar esse servidor e for fazer essa conexão, ó,
pego um servidor, conecto uma interfacezinha do servidor aqui, né, e a outra interfacezinha aqui, e eu crio um port channel no lado do servidor, né, uma agregação de link, só funciona se esses dois switches estiverem em cima de um domínio de VPC. Senão, não funciona. Porque o LACP, a entidade do LACP, o protocolo que eu troco para validar a consistência e para gerenciar esse port channel, vai dizer que aqui é uma entidade do LACP, aqui é outra. Então, não vai subir, vai ficar em erro disable. A partir do momento que esses caras estão num domínio VPC, é como se o LACP fosse de um único switch. Aí eu consigo fazer esse VPCzinho, tá? Port channel não. Port channel é esse cara aqui, ó. Conectei no mesmo switch, eu tenho um port channel. Agora, a partir do momento que eu conecto em switches diferentes, só funciona se ele for VPC. E para ele ser VPC, o primeiro passo é eu criar o domínio VPC entre eles. E foi o que nós fizemos. Eu criei o domínio VPCzinho entre esses switches. E agora os servidores eles já podem ser criados com aquela conexão com dupla abordagem que nem eu mostrei. Tá bom? Bem simples, né? Deixa eu só minimizar aqui. Bacana. Continuar em Access Policy. Ó, políticas de interface. Isso aqui é legal, cara. Ó, cara, o ACI é um papel em branco. Costumo dizer que ele é um papel A4 em branco. Você cria o que você quer. Ele não tem um monte de funcionalidades já habilitadas que saem funcionando. Não, cara. Se você quiser ter, CDP do seu servidor, você tem que vir aqui e criar uma política de CDP para ele. Ó, CDP on. Ó, o CDP está habilitado. Eu quero ter uma política de CDP off. CDP off. Vou desabilitar. Ou seja, as interfaces que receberem essa política vão ficar com o CDP off. As interfaces que receberem essa política vão ficar com o CDP on. Existe a política default, que ela por padrão, está desabilitada, tá vendo? Versões mais novas do ACI já estão vindo com algumas políticas de fábrica, tá bom? Política de fábrica do ACI, que tem as releases mais novas, elas não podem ser alteradas. As políticas que eu crio, eu posso alterar. Eu não posso alterar o nome, mas o estado, a política é CDP on. Se eu clicar aqui, virou CDP off, né? Se eu voltar ela, virou CDP enable. Bom, e não é só para isso, pessoal. Isso, por exemplo, eu não crio uma política de CDP todo dia, mas quando eu estou concebendo a minha Fabric ACI, eu crio sim essas políticas. Até política de velocidade de link. Ó. Criar uma aqui, ó. Vai chamar 10 GB o nome dessa política. E a política de 10 GB não vai ter autonegociação, e a velocidade dela vai ser 10 GB. Tá? Vou dar um submit. Vou criar uma outra política. Essa política vai chamar giga. 1 GB. A auto-negotiation dela é 9 e a velocidade dela é 1 GB. Daí vou criar, por último, uma auto. Que essa auto vai ser minha auto-negotiation. Eu vou deixar o auto-negotiation on dela e o speed pode ficar inherente. Eu acho que a giga eu deixei ela... Ó, aqui eu consigo ver, ó, o speed da auto tá inherente, o speed aqui tá tudo, aqui tá 1, aqui tá 10, tá bom? Então eu vou criando todas as políticas de links para eu poder usar depois. Até vilã, ó, pool. Aqui eu tenho um pool de vilãs, tá vendo? Eu vou criar um pool de vilã. Essa vilã ela ainda não está no database de nenhum Leaf, mas ela pode estar, tá? Ela fica disponível para quando eu precisar utilizá-la, eu vou construir uma vilã desse pool. Vou colocar aqui vilã de infra, que são as minhas vilãs que eu tenho na minha rede de infraestrutura hoje, né? Na minha rede atual, na minha rede legada. Eu quero ter as mesmas vilãs.
eu crio um pool de vilã, ela tem dois modos de alocação, dinâmico e estático. Qual que é a diferença? Dinâmico você usa muito quando você tem integração com o VMware, por exemplo. Porque quando eu crio um port group no VMware, eu vou automaticamente alocar uma vilã no grupo dinâmico. Agora, quando eu quero colocar, mapear uma vilã para uma interface, esse pool precisa ser estático. E aqui nesse pool, pessoal, olha só, eu vou colocando a vilã. Eu posso colocar uma a uma, então esse range vai de 10 até 10. Eu posso deixar herdar, que ele vai herdar aqui o modo principal, ou seja, o modo principal é estático, ele vai herdar o estático, tá? Vou criar outra vilã aqui, ó, a 11, e eu vou criar uma diferente, que vai ser um range, ó, da 20 a 30. Ó, funciona você criar de uma a uma e funciona você criar de range. A gente recomenda que você sempre crie de um em um, tá? Só as vilãs que você precisa. Vou dar um submit e explicar o porquê. Ó, as vilãs que eu criei. Esse pool de vilãs chamado nome infra, ele tem essas vilãs. Vilã 10 a 11 e a de 20 a 30. É que se você quiser criar um outro pool de vilão para um outro fim, e se você está usando essa vilã aqui, ó, digamos, eu quero usar a vilã 11 para um outro pool, você vem aqui e remove a vilã 11. Acabou. A vilã 11 não está mais aqui. Agora, vamos supor que você quer usar a vilã 25 para um outro pool. Na hora que você clica aqui, você não consegue editar. Tá vendo? Você não consegue editar. Aí você teria que recriar essas vilãs aqui, vai dar um trabalho. Então, é recomendado que você crie de um em um. Ó, vou criar 11 de novo. Agora, vem cá. Tudo que você tem no ACI, isso que eu queria mostrar para vocês, eu acho que cabe eu mostrar agora. O tempo está voando, pessoal, eu ainda estou na Access Policy. Tudo que você faz no ACI, você pode fazer por meio de script, tá? Você pode capturar esse script. Quando eu mostrei aqui, ó, a API que aqui nesse slide aqui, ó, a API fazendo um REST API, quando eu criei aquele pool de vilãs, a API foi lá e aplicou esse pool de vilãs aqui. E no ACI, eu consigo ver qual que é o script de configuração. E eu posso capturar esse script de configuração e criar os meus próprios. Cara, eu posso configurar o ACI via Ansible, eu posso configurar o ACI via script de XML, via script de JSON, né? Eu posso obter esses scripts na própria internet, ou eu posso capturar essa comunicação e fazer um script. Exemplo, eu vou criar uma vilã e eu queria um script dessa vilã. Cara, aqui no ACI, você tem essa ferramentinha e ela tem um cara que ela chama Show API Inspector. Ele vai mostrar toda a comunicação que a controladora tem com os leafs. Olha só, vou criar aqui a vilã 50. Vilã 50. Olha lá, ó. A comunicação que ele fez com a ACI, ele apareceu aqui para mim, tá bom? E se eu filtrar aqui para ficar bem bacana, opa, se eu quiser filtrar aqui, ó, eu venho e coloco um post, porque a ação que ele fez foi um post. Eu só vou marcar o filtro para ele mostrar só o post, olha lá, ó. Ele usou essa URL aqui, ó, tá vendo? E usou esse conteúdo para poder criar a vilã. Cara, eu tenho um script em mãos aqui, ó. E ó, o status é criar, tá vendo? Create. Se fosse deletar, ia aparecer delete. Aqui, tá bom? Eu posso pegar esse camarada aqui, ó, e trazer para cá, ó. Ó, pega a URL na íntegra. Olha só. Estou abrindo um Postman aqui, ó. Olha só. Abrindo uma abinha do Postman. Lembra que o que ele capturou foi um post? Então, eu vou fazer igual ele. Eu vou colocar um post. Vou colar o URL. Tá bem?
Eu vou mudar esses parâmetros aqui, que é o body, how, e aqui eu vou mudar o formato para JSON, e eu vou colar o restante do payload, aqui, o que está dentro de payload. Ó. Eu vou copiar o payload, que é o conteúdo, eu vou colocar aqui. Ó. Eu preciso apagar a palavra payload, tá? Apaguei. Vou deixar ele mais estruturado aqui com esse Beautify. Tá bonito aqui, ó. Olha o que ele fez. Cara, ele foi lá no pool de vilã infra, que é um pool estático, por sinal, e criou da vilã 50 até vilã 50. Ó, o from to, tá vendo? Ó? E aqui o URL. Obviamente, se eu chegar agora aqui e mudar para 70, opa, ó, 70 aqui, mudar para 70 aqui. Aqui embaixo também, ó. Dá um Ctrl H para facilitar a minha vida. Vou mudar de 50 para 70. Substituído, ó. Tá aqui. Olha só. Aqui ele vai criar a vilã 70. Só que antes, na abinha do lado, você precisa estar logado, tá? E eu vou me logar. Aqui eu tenho uma URL, eu vou dar um send. A resposta 200 significa que eu estou logado. Uma vez logado, eu posso vir e aplicar meu script. Ó, deu 200, ok. Eu vou voltar agora no ACI, olha lá, ó, a vilã 70 está aqui. E se eu quisesse criar um range, não seria diferente. Né? É só mudar tudo que é from, ó, from, que seria da vilã 100 até a vilã 200. Aqui também, ó, vamos lá. Tá 100, from, até 200. To 200. From 100 to 200. Já estou logado. Ó, criou da 100 a 200. Existem várias maneiras de eu trabalhar com script no ACI. Né? Posso pegar scripts prontos, posso usar o próprio XML, que ele pega essa configuração em XML e fazer essa configuração, tá bom? E o ACI foi feito para isso, cara, para você usar ele via programabilidade, para facilitar a sua vida. Aqueles valores eu troquei na hora, mas eles podem ser variáveis. Né? Ele pode estar numa planilha de Excel. Aí eu só vejo quais vilãs você quer criar. Eu quero criar a vilã 10, a 20, a 30. E aí, ao invés dele puxar o correto, ele tem uma variável que vai estar amarrada ali numa planilha de Excel, pelo próprio Postman, que eu faço esse link, e ele vai aplicar seu script. E uma vez que você monta um script, exemplo, para criar a vilã, um script para criar depois os EPGs, um script para criar contrato, que é a comunicação, cara, já tem um script para tudo. Mas, como eu disse, é legal vocês saberem dessa possibilidade de eu criar por meio de API, como eu pego essa API, né? E é legal já começar desde o dia 1, quando você começa a falar VCI, já ficar antenado com programabilidade, e depois, cara, tudo que você puder fazer, faz via script. O script já foi validado, você já testou uma vez, então é só rodar ele que dá tudo certo e evita muito erro humano. Tá bom? Legal. Então a gente já viu que dá para fazer via script e não é tão complicado assim. Pois bem, tem bastante coisinhas aqui na aba Access Policy, mas eu vou ir na abinha Tenant. Antes disso, vou mostrar algo legal para vocês. Aqui na abinha Admin, dentro do ACI, eu tenho um cara que chama Config Rollback. Tá vendo? E aqui no Config Rollback, eu posso escolher o que eu quero fazer de configuração. Né? Vou colocar para toda a Fabric, né? Que é para tudo, inclusive aquela abinha. E vou vir aqui colocar um backup, sei lá, 8/5. Ele está carregando aqui. O meu emulador não está fácil hoje. Mas qual que é a ideia?
E esse backup você pode deixar recorrente, tá? Para ele fazer todo dia um backupzinho para você. Porque, pessoal, da mesma maneira que eu venho por script e configuro muita coisa, você pode criar um script errado e fazer algo que você não queria, né? E se você tem esse snapshot criado diariamente, né? Ó, aqui eu criei esse backup, tá vendo? Esse snapshot foi criado aqui. Se eu tenho esse, se eu clicar aqui e criar um recorrente, ó, vou criar um recorrente para todos os dias da semana, à meia-noite, fazer um backup. Ele vai fazer todo dia, tá? E aí, se alguém fizer alguma coisa errada, você consegue, sim, aqui no ACI, reverter isso. Então, eu tenho um backup aqui. Né? Tem um backupzinho aqui. Backup de toda a Fabric. Deixa eu só confirmar se o descript, ele não sei se ele pegou um diário, mas ele não pegou o meu. Deixa eu fazer de novo. Bom, BKP 0805. É que ele está demorando para ler. Ó. Agora que ele leu aquele, ó. Eu vou nem criar o outro. Ó. Vou usar esse, tá vendo? Eu vou chegar aqui na abinha... Desculpa. Na abinha Fabric, Access Policy. Eu vou naquele pool de vilã. Eu vou deletar esse carinha aqui. Eu estou fazendo para vilã, mas notem, basicamente isso serviria para qualquer item que eu tivesse configurado errado. Né? Esse aqui é só um exemplo. Não é só para vilã, é para tudo. Né? Então, eu vou voltar aqui na abinha Operations. Desculpa, admin, config rollback. Vou clicar em cima desse backup. Tá? E vou clicar em rollback. Ele vai voltar esse snapshot. Ele é bem rápido, tá, pessoal? Voltou. Então, se eu voltar agora na minha Fabric, Access Policy, vilã, aqui, ó, em 2030 ele voltou no rollback. O que é mais legal, se alguém fizer alguma coisa de errado nesse ambiente e voltar ao backup, e você quiser descobrir o que aconteceu na Fabric, porque de repente, meu ACI parou, algumas coisas pararam, mas depois voltou a funcionar. O rollback já foi feito, o que aconteceu na sua Fabric? Né? Se você vier aqui, vamos ver se nessa System, e Audit Log, tá? Tudo que nós fizemos está registrado aqui. E se você tiver com TACAX, por exemplo, você pode ver qual foi o usuário que fez tal modificação. Aqui, ó. No meu caso é tudo admin, tá vendo? Tudo admin. Tá bom? E se eu for ir nas modificações, você vai ver que ele vai dizer qual foi o nível de configuração, ele vai ter bastante itens aqui relacionado, né, para você poder fazer uma auditoria, tanto no Audit Logs e também em eventos, tá? Você vai conseguir ter essa visibilidade no Audit Log de quem mexeu na sua Fabric e eventos, aí fica mais fácil para você fazer, ter um histórico, poder rastrear, te ajudar no troubleshooting, caso seja necessário. Tá bom? Vai estar tudo aqui. Todos os eventos que aconteceram e o Audit Log também. Tá bom? Marcelo, eu posso dar fé que é rápido demais, cara. É uma coisa que me deixou assim a fazer aí el restore. Cara, foi maravilha, ¿no? Porque não tem muita impacto, né, cara? Porque se tu fosse fazer isso manual, meu amigo, você morre na faixa. E a importância e relevância de, cara, de asignar os usuários certos, né? Não trabalhar com admins para que seja
muito mais visível na hora de fazer troubleshooting, né? Exatamente. Eu já trabalhei em cenários onde a empresa estava parada, tá bom? E, pessoal, olha isso aqui, ó, olha a importância. Vem cá, olha, literalmente parou a empresa e o pessoal ainda ficou trancado para fora, porque parou o servidor de autenticação, tudo bem? E se você não tem o fallback habilitado, e o servidor, dependendo da falha, não faz o fallback, tá? Por isso que é legal o fallback ter um usuário configurado, que ele fica se logando, né? Dependendo da falha, o cara está pingando, mas o serviço não está funcionando. Então, o que aconteceu? Aconteceu numa empresa, pessoal, erroneamente, né? O colaborador, ele fez isso aqui, ó. Ele chegou, era para ele chegar em um servidor, que é um servidor de homologação. Falar, cara, o servidor de homologação que foi instalado, colocaram ele a 10 GB. Só que esse servidor, ele é giga. Só que ao invés da pessoa alterar a configuração da interface, ele alterou a configuração da política. Aqui, ó. Caraca. Link level. Ó. Ele chegou na política de 10 GB, que estava todos os servidores de 10 GB usando essa política. Ele veio aqui e alterou essa política para giga. O ACI, ele avisa, tá? Essa telinha, porque eu não tenho ninguém usando, nenhuma interface usando. Se tiver, ele vai falar assim, ó, tem todas essas interfaces, aqui, resumo, esse warning, ele tá falando, cara, ó, tá todo mundo usando aqui, hein? Você tem certeza que você quer continuar? Né? Aí esse cara, ele foi e alterou essa política de 10 GB para giga. E os principais servidores ficaram fora, servidor de autenticação ficou fora, parou a rede. E aí tava aquele caos, ninguém sabe o que aconteceu. Aí vai alguém lá, conseguiu se conectar no ACI, que tem como sim você fazer um fallback manual. Você usa um link resumindo, você pega o link aqui, coloca um // fallback, para ele usar o usuário local se logar. A hora que eles se logaram, primeira coisa que eu falei, cara, vocês fazem o checkpoint diário? Faz, então volta. Aí foi lá, voltou, aí voltou tudo. Agora vamos atrás para poder entender o que aconteceu. Aí, cara, audit log. Aí pegou lá o audit log, o usuário X alterou a política. Aí depois o rollback fazendo o efeito ao contrário, né? Desalterando. Aí, cara, foi batata, causa raiz. Quando aconteceu, por que aconteceu? Então, isso ajuda muito no dia a dia ter essa política de rollback, tá bom? E você também pode fazer o backup no próprio server e também em um servidor externo, né? Via FTP. Exato. É legal você... Cara, você tem 3 APIs aqui, tá bom? Se as 3... O que é legal vocês saberem também. Tem 3 APIs. Falhou uma API. O que acontece? Nada. Vai ficar um alarme aqui em cima dizendo que tem uma API fora. Você continua tendo poder de leitura e poder de escrita no seu ACI. Tá bom? Falhou a segunda API. Você tinha 3, falhou 2. Tá bem? Cara, quando falha a segunda API, você fica com uma API no ar, você tem toda a parte de monitoramento, você vai conseguir monitorar seu ambiente como um todo, mas você não faz alteração. Você perde o poder de leitura e escrita, tá bom? Você perdeu a terceira API. O que acontece? Cara, você não tem mais nem monitoramento, mas seu data plane continua funcionando. O ACI não cai. Se você desligar as 3 APIs, não cai. Se você me perguntar, você já fez isso no ambiente real? Já fiz isso no ambiente produtivo, ambiente real. Precisamos trocar APIs de lugar, conta de um cenário, eu tinha que desligar essas 3 APIs, desliguei as 3 APIs simultaneamente, movemos as APIs e colocamos onde ela deveria ficar
cara, não perde um ping, porque essa parte de comutação, de encaminhamento, não depende da APIC. A APIC programa a Fabric para que tenha essa inteligência, mas não depende da APIC essa comutação, tá bom? Esse encaminhamento. E, pessoal, cara, eu fiquei no... Tem muita coisa para falar de ACI, muita mesmo, tá? Só uma parte legal. Ali na parte de Access Policy, você estava preparando, né? Pô, eu nem configurei tudo ali, mas ali você configura as políticas de interface, configura o VLAN pool, né? Você diz o que aquelas interfaces físicas estão capazes de receber, tá? Mas depois, a VLAN, né? A interface física, você vai utilizar dentro do seu ambiente. E os ambientes lógicos aqui dentro do ACI são os nossos tenants, tá bom? Os nossos contextos. O nosso tenant, ele pode ser uma unidade de negócio, pode ser, digamos, muitas vezes você vê um exemplo, eu tenho um tenant Pepsi, então tem tudo que tem da Pepsi. Eu tenho um tenant Coca, tenho tudo que tem da Coca. Mas eu posso ter um tenant, que seria meu tenant produção. Então, tudo que tem produção tem ali. Eu posso ter um tenant que é homologação. Então, tudo que tem de homologação está no tenant de homologação. Cada unidade de negócio pode estar num tenant diferente. Tá? Dentro do mesmo tenant, eu consigo segregar DMZ de homologação, porque, cara, vai estar eu posso segregar a nível de tenant, eu posso segregar a nível de VRF, posso segregar a nível de rede, posso ter contrato para que eles não se comuniquem, tá? Então, eu tenho vários níveis de segregação, onde eu começo pelo tenant. Então, se eu vou adicionar um tenant aqui, ó, eu vou chamar ele de prod, vai ser meu tenant de produção, prod, tá? Aqui embaixo, ele dá algumas opções de criar mais algumas coisas, mas eu só quero navegar nele, vou dar um submit e navegar no meu tenant. Tá aqui, ó, prod, tenant prod. Então, tudo que tem de produção, VLAN de produção, VRF de produção, contrato de produção, contrato aqui, para a gente ficar bem claro, ele vai funcionar como uma lista de acesso, para permitir quem falar com quem aqui dentro do ACI. Então, eu tenho meus contratos, tudo dentro do meu tenant. Olha só, iniciando aqui, ó, dentro do meu tenant prod, ou seja, o que você tem dentro do seu suíte? Você tem uma VRF? Tem, então é aqui, aqui que você cria sua VRF. Lembra que você quer sair do seu data center? Cara, tem gente que chega no meu data center por um roteamento, é meu L3 out. Se eu tenho uma conexão, uma extensão do meu ACI, tem duas maneiras de fazer. Uma que a gente chama de static bind, que é basicamente um trunk, ou o L2 out, que eu vou estender aí esses L2. Ele dá uma segregada também. Mas, ó, VRF. Botão direito, criar VRF. Eu tenho que ter uma VRF e eu vou chamar essa VRF, olha só, de VRF prod. VRF prod. Legal. Pessoal, só um pulo do gato aqui. Essa política tem, ó, Policy Control Enforcement Preference, Enforced e Unenforced. No ACI, olha só, quando você está num ambiente de rede, você está num switch que não é ACI, o que uma rede precisa para falar com a outra? Cara, você tem que ter roteamento, ela tem que estar na sua tabela de rotas, ela tem que estar dentro da sua VRF, na sua tabela de rotas. Essa rota pode ser diretamente conectada, pode ser uma rota estática, uma rota dinâmica, mas tem que estar na sua rota e na sua VRF. Aí o roteamento acontece, tá bem? No ACI, não. Você pode estar, você tem que sim estar na mesma, você tem que estar, digamos, na mesma rede, ou em redes distintas, ou seja, você tem que estar na tabela de rotas, seja uma rota estática ou diretamente conectada, vai existir dentro do ACI. Mas não é porque você tem rota, que você consegue alcançar aquela rede, você vai alcançar. Porque se sua VRF está em force, que é o default dela, vocês viram ali que eu criei e ficou como default, o enforced, ele diz com o quê? Fala, cara, ó, para você se comunicar aqui dentro da VRF, além de eu ter a rota, você tem que ter contrato, você tem que ter a lista de acesso.
Não é porque que você está na mesma rede ou você tem roteamento que você vai conseguir se conversar. Agora, se você mudar a VRS para Unforced, o que vai acontecer? Ela passa a operar como uma VRF tradicional, onde todo mundo fala com todo mundo sem restrição, desde que você tenha a rota que você consiga encaminhar, tá bem? Então aqui está o Enforced. E aqui, como eu estou criando a VRF, ele já quer que eu crie um bridge domain. Eu não vou criar agora um bridge domain não, tá? Só vou criar a VRF. Está aqui, ó. Minha VRF produção, tá? Minha VRF prod. Além da VRF, eu tenho um cara que chama bridge domain. Meu bridge domain, ele pode ser layer 2 ou ele pode ser layer 3. Nesse caso, olha só, no seu ambiente tradicional, a sua VLAN também pode ser uma VLAN layer 2 ou uma VLAN layer 3 com a interface SVI. Tá bem? Meu bridge domain, ele determina o meu tamanho também do meu domínio de broadcast, assim como uma VLAN normal. Tá? Então, eu venho aqui, crio esse bridge domain, e para fazer uma analogia, né, eu vou chamar ali de BD, de bridge domain, que é referente à VLAN 10. Tá? Eu vou dizer qual a VRF que esse bridge domain vai pertencer. VRF produção. Agora, se esse bridge domain vai ter uma interface SVI, ou seja, se eu vou ter uma rede para esse bridge domain, é aqui que eu crio. Eu venho, coloco, por exemplo, 192.168.10.1.24. Tá? Vou dar um OK. Tem alguns tags que não vale a pena comentar nesse momento, tá? Mas eu criei. Tá? Agora, só um detalhe, né? Private VRF significa que essa rede não funciona externa, só vai funcionar dentro dessa VRF, tá bom? E eu vou concluir. Bacana, eu já tenho um bridge domain. Eu não vou criar por programabilidade, mas eu vou deixar o API. Ó, deixa eu até ver se ele estava aberto. Ele estava aberto. Ó. Pessoal, tudo que eu fiz, ele registrou. Ó, aquele BD, tá vendo? Ele criou o BD de nome BD de LAN 10, tá vendo? Ó, colocou o IPzinho. Então, se eu quisesse um script de criar bridge domain, cara, eu não vou aplicar, mas basicamente só para mostrar o mesmo conceito para vocês. Ó, eu não vou criar só por conta do tempo, tá, pessoal? Eles vão, ó, tá aqui, ó. O script para criar bridge domain eu já tenho. Tá vendo? Vou criar mais um bridge domain aqui. BD, vou criar VLAN 20. BD traz VLAN 20. Vou colocar na mesma VRF. Vou colocar uma redezinha nele aqui também. 192.168.20.1/24. Bom, criei esses dois bridge domains. Estão dentro dessa VRF. Bom, só que agora, cara, quem que vai consumir essa rede? Quem são os endpoints, que eu vou chamar aqui de endpoint? Quem que seria meu endpoint aqui? Ó? Meu endpoint, ele pode ser, pessoal, meu endpoint, ele pode ser um servidor, aqui, ó, um servidorzinho pode ser um endpoint. A minha VM, ela também pode ser um endpoint. Meu server load balance, sim, ele pode ser um endpoint também. Seu firewall, dependendo de como ele foi concebido, ele pode ser um endpoint também. Então, quem consome o seu bridge domain? É o seu endpoint. Ou, vem cá, vamos supor que todo mundo aqui, ó, todo mundo quer consumir o mesmo endpoint. Caramba, eu tenho um grupo de servidores. Então, eu tenho um grupo de endpoints. Então, eu tenho o quê? Um EPG, Endpoint Group. O EPG é meu grupo de endpoints. Tá? Então, o EPG, ele está aqui em cima. Eu venho, crio o Application Profile. O Application Profile, pessoal, ele é um profile que pode ser baseado na sua aplicação ou ele pode ser baseado na sua rede. Aqui eu vou criar um que é baseado na minha rede.
né? Em outra oportunidade, eu posso explicar melhor o Application Profile baseado na aplicação. E aqui eu estou fazendo um deparo da minha rede VLAN 10 e da VLAN 20, então eu vou chamar aqui esse Application Profile, de Application Network Profile, eu vou chamar aqui de legado, que é a minha rede legada, minha VLAN 10, minha VLAN 20. Criei esse Application legado. Dentro desse Application legado vai ter o quê? Os EPGs, que são os Endpoint Groups, que vai ser referente à VLAN 10 e à VLAN 20. Eu venho aqui e faço esse camarada aqui, ó. Nome, vamos lá, EPG VLAN 10. Qual é o bridge domain dele? Qual é a rede? Qual é o domínio de broadcast que ele vai usar? VLAN 10. Vou criar um grupo que se chama EPG 20, VLAN 20. VLAN 20. E eu vou colocar VLAN 20. Bacana. Eu tenho um grupo de endpoints que está na VLAN 10 e um grupo de endpoints da VLAN 20. Mas vem cá, cara, por qual interface, de qual leaf, né? É bem aqui nesse momento que eu posso simplesmente, olha só, eu vou usar, é só uma demo, tá, pessoal? Eu não estou fazendo todos os passos na íntegra, mas é para a gente ter uma ideia e consolidando as coisas. Eu venho aqui e digo, eu venho aqui, ó, Static Ports. Eu venho aqui e digo que essa interface, eu não quero um leaf inteiro, não, eu quero só a interface. Ó, eu digo que essa interface do leaf 1000, que vai ser a interface 1/1, ela vai estar na VLAN 10. Tá bom? E ela vai ser trunking. Ó. O meu outro servidor, ó, port channel ou VPC, tá? Vou com porta direta. Vai estar no leaf 1002, na interface 2, VLAN 10, aqui que eu amarro a VLAN. Cara, mas e essa VLAN 10? Essa VLAN 10 tem que estar lá no seu pool de VLAN, tá? Mas como que eu amarro o pool de VLAN aqui? Esse camarada aqui, ó, domains, tá? Aqui eu venho physical domain e adiciono o physical domain aqui. O physical domain, ele vai estar amarrado com a sua VLAN, tá? O physical domain fica amarrado com um camarada que chama AEP e o AEP fica amarrado com a VLAN. Então, vamos lá. O AEP fica amarrado com a sua interface lá no Access Policy. Então, eu preciso ter um physical domain que amarra o pool de VLAN, literalmente. Estou amarrando o pool de VLAN aqui. Então, aqui eu digo que é VLAN 10, para esse EPG. E para o outro EPG, eu digo que é VLAN 20. Só vou amarrar aqui a interfacezinha. Digamos, esse outro servidor, como é trunk, pode ser a mesma porta, mas eu vou escolher uma porta diferente. Porta 3, VLAN 20. Eu vou escolher a outra interface do outro leaf, só para ficar igual. VLAN 20. Cara, nesse... Opa! Porta 3, VLAN 20. A porta 3, deixa eu ver o erro que ele deu. A mesma está utilizando aí o já existe. Não fica duas vezes. Eu vou escolher outra interfacezinha aqui, 1/4. Pronto, essa não existe. Ó. Tá? É que eu já tinha aplicado, por isso que ele deu erro. Tá bem? Vamos lá. O que isso significa, pessoal? Que esses servidores aqui, ó, vamos lá. Só deixa eu... Ó, significa mais ou menos o seguinte. Eu peguei um servidorzinho aqui, a interface de um servidor que estava aqui, eu coloquei ela na VLAN 10, dentro daquele static port lá do EPG VLAN 10. Eu peguei a outra interface, coloquei na VLAN 10. Peguei a outra interface, coloquei na VLAN 20. Peguei a outra interface, está na VLAN 20. Percebam o seguinte, o cara aqui está na VLAN 10, aqui está na VLAN 10, aqui está na VLAN 20 e aqui está na VLAN 20. Quem está na VLAN 20 conversa entre si. Por quê? Cara, por padrão,
quem está no mesmo EPG, ou seja, a porta 3 e a porta 20, você está no mesmo EPG, você fala entre si. Mas, se você está em EPG diferente, que é o caso da VLAN 10 e da VLAN 20, se eu trouxer para cá, seria esse camarada aqui, ó, não fala com esse cara. Por mais que o ACI, na VRF, ele tenha a VLAN 10 e a VLAN 20. Ele não fala. Por quê? Porque a VRF é enforced. E se a VRF é enforced, a VLAN 10 só vai falar com a VLAN 20 por meio de contrato, tá? E aqui embaixo, né, na parte de contrato, é onde eu crio o contrato. Eu vou criar um contrato, inclusive eu vou criar um contrato bem simples. Vou colocar aqui um permit all, tá? Ele vai ter um subject aqui dentro desse contrato. Né? Eu estou criando literalmente uma lista de acesso. Né? Esse subject aqui vai ser um nome próprio, eu vou colocar o nome entre os EPGs. Dentro do subject do contrato, fica os filtros. E aí o filtro, olha só, ele já tem alguns filtros padrões. Por exemplo, eu quero que ele fale só em CMP, ARP, ou eu quero que ele fale tudo. E eu não quero usar um contrato default, um filtro default. Você vem e cria seu próprio filtro. Ó, o nome desse filtro vai ser um filtro all. Esse filtro all, ele comporta protocolo. Vou colocar aqui, all prot, que vai ser todos os protocolos. Então, eu venho aqui, coloco o protocolo IP. Se eu quisesse especificar, poderia colocar exemplo, vai ser TCP somente na porta 22, né? Aí, TCP na porta 22. Né? Mas, nesse caso, ó, ele ficaria assim. Nesse caso, eu quero um contrato que eles falassem em todas as portas. Cara, all ports. Basta que eu crie um contrato e não especifico qual é o protocolo. Se eu não especificar qual é o protocolo, automaticamente ele vai ser um contrato permit-n, tá? Criei esse contrato. Olha que legal. O contrato foi criado, só que se eu der um comandinho, se eu usar esse comando que você vê no ICI todo momento, que é esse comandinho aqui, ó show usage. Ó, ninguém está usando esse contrato. Ninguém. Sempre que qualquer objeto, pessoal, se eu chegar aqui, ó, no bridge domain, networking, bridge domain, e colocar um show usage, ó, policy, show usage, ó, ele vai dizer, ó, o EPG legado, ó, o EPG VLAN 10 está usando, tá bom? E está amarrado aqui no leaf 1000. Ou seja, se você deletar esse bridge domain, tem gente usando, tá? Delete com cautela. Se você quisesse deletar esse contrato agora, não tem ninguém usando esse contrato. Mas eu vou amarrar esse contrato entre o EPG 10 e o EPG 20. Como eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente chegar aqui em contratos e amarrar o EPG 10 e o EPG 20. Ou como eu só estou fazendo uma demo, eu vou para um lado mais visual. Eu cliquei no Application Network Profile de nome legado. Por que esse carinha tem um B? Porque eu amarrei um domínio e no outro eu não amarrei. Ó. Domínio, físico, amarrar o domínio. Agora os dois vão ficar com domínio bare metal. Se fosse um domínio virtual de VMware, com integração com VMware, ficaria VMware. De Microsoft, ficaria Microsoft, tá bom? Então, eu tenho o EPG 10 e o EPG 20. Eles não falam entre si. Por quê? Porque a VRF está em force. Então, eu preciso de contrato. Venho aqui, amarro um contrato entre os dois. Ó. Tá. Contrato que você quer? É um contrato novo ou um contrato existente? Se for um contrato novo, você pode criar o contrato aqui. Se você não colocar nenhum filtro, vai ser permit all. Ou se você quiser colocar um filtro, você vai criar o filtro aqui. No nosso caso, é um contrato existente. Eu vou chegar aqui e escolher o permit all. Tá vendo? E o subject é aquele permit all. Bom, vou dar um submit. Ó, agora sim. Ó.
eu tenho a comunicação entre os dois, tá vendo? Da mesma maneira que eu amarrei o contrato ali com a hashcall, eu poderia vir aqui no botão direito, colocar ali aqui como provided e o consumed. O provided é quem está provendo a comunicação e o consumed é quem está consumindo. Só que se é uma VLAN onde o consumed e o provided, ou seja, quem consome algo, quem provê algo, está nos dois, eu tenho que colocar consumed e provided nos dois. Ó. Então, consumed e provided, nesse caso aqui, eu já tenho o provided, então vou adicionar o consumed. Agora, se eu chegar no meu Application Network Profile, eu vou ver que os dois conversam entre si com a via de duas mãos. Eles podem ser tanto consumed quanto provided. E haverá comunicação entre a VLAN 10 e a VLAN 20. Isso eu estou vendo a nível do Application Network Profile. Se eu descer lá embaixo no contrato, o contrato permite all, se agora eu chegar aqui em Policy e der um Show Usage, eu sei que quem está usando o meu contrato, tá vendo? Eu não posso deletar esse contrato. E Topology, ele tem uma saída semelhante àquela, tá vendo? Só que eu estou aqui a nível de contrato, tá? Pessoal, a gente está finalizando, mas o que acontece se eu deletar o contrato? Olha só, deletei o contrato. Mesmo ele tão usado, eu deletei o contrato. Se você voltar no EPG, contrato, ele vai estar o contrato amarrado lá ainda, ó. Tá vendo? Contrato de nome prod. Mas ele tem um estado, ó, missing target. Ou seja, o objeto está associado contigo, porém o objeto não existe. Então, toda vez que você vê isso no ACI, e esse estado no ACI, significa que aquele objeto já esteve ali um dia, alguém removeu e não tirou, tá? E aí ele não sai sozinho. Enquanto você não... Além de ele não sair sozinho, ele vai ficar com erro. Vai aparecer esse erro aqui, vai aparecer no status de erro, status de fault, tá bom? E se eu olhar agora na topology, aquele contrato não existe mais, tá bem? Pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Falei muito, bebi bastante água. Eu até aprendi novos tips já aí. Sempre tem coisas que aprender em SI. Olha só, eu tentei fazer uma demo passando por cima não passando completo, mas passando por tópicos importantes, para as pessoas entenderem o que é o ACI, quando eu configuro o ACI, o que eu faço, qual é a dinâmica quando eu associo um switch novo, qual é a dinâmica de eu preparar ali minha parte de Access Policy, qual é a dinâmica que eu tenho para preparar um tenant para comunicação, tá bem? É bem diferente do convencional? Mas, cara, depois que você acostuma a mexer com isso, é muito mais fácil. E é tudo de um único ponto. E a configuração ela fica consistente, disponível para todos os suítes, para todas as interfaces que você quiser utilizar, que você quiser associar ali naquele IPG, por exemplo. E se o pessoal quiser depois, uma sessão mais deep dive, uma sessão mais voltada ali para ver um workload funcionando, a comunicação real entre duas VMs, a integração com o VMware, mostrar criando esse virtual switch dentro do VMware e associando depois uma VM, dá para fazer tudo isso, tá bem? Só que fica muito pouco, esse aí é o mundo, eu tentei passar ali, falei bastante, quase 2 horas, e daria para ficar a noite inteira, e uma semana. Cara, eu me empolgando, porque eu comecei a falar rápido. Eu queria mostrar. Eu vou gostando, eu gosto de falar, de ver, mostrar. O ACI, isso aqui tem tanta coisa legal e não dá, pessoal. Então, eu agradeço quem ficou até aí, agradeço quem for assistir esse vídeo posteriormente. O Tim, acho que divulgou minhas redes sociais, eu posso tirar dúvidas de vocês, se vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade em me adicionar no LinkedIn e também conversar comigo sobre o ACI. Né? Não digo nem profissionalmente, porque profissionalmente eu não posso dar um suporte, nada disso, né? Mas falar de tecnologia,
conversar sobre o ACI, cara, eu estou de portas abertas, tá bem? Eu que agradeço demais. Marcelo sempre já tirou algumas dúvidas para mim aí em alguns momentos complicados, Marcelo? Mas tudo deu certo, né? Um profissional excelente e um amigão, né, Marcelo? Você é um parceiro que agradeço muito a Deus que colocou no meu caminho, né, para poder levar este tipo de conteúdo, né, com uma excelência que você já manja pra caramba, né? Eu não tenho palavras de agradecimento, somente dizer obrigado por essas quase 2 horas de um conhecimento, cara, que a galera teria que passar uma semana para poder enxergar alguma coisa. Você passou nas dicas que a gente quer saber mesmo quando começa a entender. Tem muito mais, cara. Você viu a quantidade de aba que tem ali? Cara, dá para fazer uma live de cada aba e só ficar numa delas, sabe? E se a gente evoluir, se precisar de mais algum apoio aí, pode contar comigo, a gente volta, a gente tira dúvida, fica à vontade. Tá bom? Eu queria, e vamos ver se a gente consegue fazer um L3 out por aí, se aí algum live, a gente vai nessa, dá para fazer Marcelo. com o SPF, usar um protocolo de roteamento, mostrar essa saída aí, esse L3 out, com autenticação, dá para fazer uma live e falar, vamos falar só de L3 out, da saída do ACI. Cara, é um conteúdo bem legal, com certeza. Um ambiente real, dá para a gente preparar algo bem bacana. Marcelo, muito obrigado, cara. Um abração. Eu estou torcendo para algum dia a gente encontrar e mais além de tomar um cafezinho, encontrarmos algum projeto, um projeto assim bacana demais, sabe? Não, a gente se encontra. Esse mundo grande ele é muito pequeno, tio. Em algum momento a gente vai se encontrar, vai bater um papo e temos bastante história já para comentar nesse encontro. Com certeza, Marcelo. Valeu, galera. Como falou Marcelo, compartilhei a LinkedIn dele. Cara, uma pessoa muito excelente que pode você tirar aí suas dúvidas. Sigam ele e vamos que vamos aí, galera. Curte, compartilhe esse conteúdo para as pessoas que talvez não tenham oportunidade por falta mesmo de divulgação, né? Mas aí, compartilhem em suas redes sociais, compartilhem em seu grupo de WhatsApp e estamos aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, galera. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite aí.